E a hermenêutica bíblica, ela busca um significado original pretendido por Deus. Como eu falei, tem um significado original. Toda a Bíblia ali, vai andando ali, apontando, como eu sempre digo, apontando tudo para Cristo, para o plano de redenção do homem. Um breve histórico da interpretação no longo da história, você vê que o uso do Antigo Testamento no Novo, o Novo Testamento, 10% dele são citações ou parafrases do Antigo Testamento. A parafrase quer dizer a mesma coisa em outras palavras. Então, 10% do Novo Testamento são todos citações do Antigo Testamento, de forma clara. Dos 39 livros que contém no Antigo Testamento, apenas 9 não está no Novo. 30 livros do Antigo Testamento está citado no Novo Testamento. Sobre as citações do Antigo Testamento do Novo, um bom exemplo que muito fez isso foi o próprio Jesus Cristo. Ele trazia o sentido literal. Ele tratava as histórias do Antigo Testamento como fatos reais. Ele geralmente tirava o significado de forma direta, de forma literal e não alegórica. Ele criticou muitos líderes religiosos porque eles acabavam se contradizendo e anulando a própria palavra de Deus. O pessoal que era para estudar, que era para ensinar, eles próprios estavam distorcendo a palavra. Apesar de divergências que os escribas e os fariseus tinham com Jesus, aqueles estudantes da época, você não vê nenhuma passagem, eles acusando Jesus de usar as escrituras de forma errada ou forçada. Jesus não fazia isso. Quando Jesus usava um texto ou uma forma que parece ser estranho para nós, geralmente é uma expressão daquela língua. Era aquele contexto lá, as citações em hebraico e aramaico, que talvez no português não faça sentido, mas sempre tinha sentido no que Jesus falava. Os apóstolos seguiram o mesmo exemplo de Jesus. Eles consideravam o Antigo Testamento como escritura divinamente inspirada, como está em 2 Timóteo 3,16. Há muitas referências diretas a Deus como autor das escrituras no Novo Testamento. Então é importante notar que havia diferentes versões de texto bíblico circulando na época. Os escritores do Novo Testamento nem sempre citavam o Antigo Testamento palavra por palavra. Em geral, isso mostra conhecimento deles, porque eles dominavam o assunto. Eles entendiam, então eles não precisavam decorar. Eles apenas expressavam que tinham bom entendimento do assunto. Desde os tempos de Esdras, 400 anos antes de Cristo, foi o período exílio, pós-exílio, a gente vê Esdras ali se dedicando, está Esdras 9, mostra ele lá se dedicando aos escritos, e aí trazendo a linguagem para o povo. Apesar do hebraico ser a língua original do texto, mas algumas passagens ele usou também o termo em aramaico, que era a língua que alguns judeus estavam tendo esse abismo aí justamente da língua. Esdras fazia isso muito bem, esse papel de usar a hermenêutica, ferramentas para levar a palavra, a estudar. Então, o primeiro exemplo, 400 anos antes de Cristo, a gente vê o exemplo de Esdras como escritor ali, como uma pessoa dedicada a zelar pelo conteúdo da palavra, o conteúdo original da palavra. Houve algumas coisas, histórias que não dá, como eu disse, uma apostila dessa, um conteúdo desse completo, é coisas para 4 meses de aula, só dessa matéria. São no mínimo 80 horas, e um curso básico são 20 horas, 40 horas. E a gente está aqui até com dificuldade para trazer um conteúdo que consiga abrir a mente de vocês para entender. A gente tem lá o contexto do Antigo Testamento, da interpretação literal e midrástica. Temos os pais da igreja com uso de alegorias, como Orígenes, como Agostinho, que foi do período 400. Depois temos o período da Reforma, que trouxe o sentido literal e histórico.
Nós temos a modernidade, que faz a crítica textual e a hermenêutica evangélica. Calvino, ele afirmava que a Escritura interpreta a Escritura. Esse princípio continua válido. A Bíblia é interpretada pela Bíblia. Então você pega um texto ali, você tem que ver outras passagens na Bíblia que confirma aquele texto. Quando você pega situações, vou dar um exemplo aqui, da poligamia. Você vê lá Abraão tendo mais de uma mulher, você vê Davi tendo mais de uma mulher, mas você vê vários textos da Bíblia ali falando, lá desde Gênesis, deixará o pai e a mãe e uniciar ao seu esposo, a sua esposa. A gente vê os livros tratando sobre a fidelidade conjugal. Então, você tem que separar o que é uma narração histórica do que aconteceu e do qual é o desejo de Deus. Então você não pode, você tem que ter cuidado para quando for ler um texto, não falar que, Davi teve mais de uma mulher, eu também posso ter. Isso aí está totalmente errado. Então você tem que saber o tema central da Bíblia, o contexto que a Bíblia quer trazer, que é o plano de redenção para o homem, que trata de tudo do homem, da sua criação até o seu destino final. Então você tem que entender a Bíblia como um todo, não apenas pegar palavras, pegar textos separados. Ao longo desses últimos 200 anos, muitos intérpretes continuam a crer que a Bíblia é a revelação de Deus, não só em palavras, mas também em ações, né, para toda a humanidade. A Bíblia apresenta um processo de alguns passos para a interpretação bíblica. Essa apostila, ela traz e apresenta alguns processos e alguns passos que vai te ajudar na interpretação bíblica. Esse é o nosso intuito, fazer essa análise histórico-cultural e também contextual, entender o ambiente histórico, a cultura do autor e seus leitores, além da relação da passagem com o restante da obra, o que acabamos de dizer. O que essa passagem tem a ver com toda a Bíblia? Com o plano de Deus, se é isso. Você pega um texto isolado, outro dia conversando com um cunhado meu, eu abri lá no livro de Provérbios, e no final, no livro da sabedoria, tem uma parte do texto que diz: dai bebida forte aos que perecem, para que beba e se esqueça das suas tribulações, das suas angústias. Então, se você pegar um texto isolado, vai dizer: não, a Bíblia está dizendo, foi Jesus que mandou a gente beber. Então, olhe como é. Você tem que entender o que vem antes e o que vem depois do texto. E qual o sentido do texto. Mais na frente, vamos dizer algumas perguntas que você deve se fazer no processo de investigação, para você conseguir entender a Bíblia. Olhe que não é fácil se você pegar uma história, vamos dizer, a história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Se explicar, até uma criança entende. Mas se você pegar uma obra, uma obra maior, vamos dizer lá, eu nunca li, mas vamos lá que você lê Shakespeare. Será que você vai ler e vai entender ali, como ele está dizendo tudo? Fazer aquela interpretação daquele texto? Então, assim, qualquer obra, ela demanda um estudo, demanda uma pesquisa. Até um conteúdo de uma própria faculdade, você vai estudar uma matéria, não é só ler, às vezes você tem que ir em outras fontes, buscar outras ferramentas de consulta para entender. Com a Bíblia não é diferente. E mais na frente vamos tratar da importância do jejum, da oração, da dedicação, de se colocar, ter um coração disposto também para aprender da palavra de Deus, porque em tudo exige esforço. Em matérias naturais e nas matérias espirituais não vai ter esforço? Muito pelo contrário. O esforço é dobrado, o esforço é maior. Por ser espiritual, não, Deus vai me revelar de maneira sobrenatural, vai aparecer um anjo, vai aparecer uma teofania para eu tentar, para me explicar. Não, você tem que se dedicar, pedir ajuda. E a Bíblia diz ao Senhor, o Senhor manda, orienta através da sua palavra, através do escritor ao Tiago, ele diz: não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Você pode pedir sabedoria, mas para estudar, você tem que se dedicar. Não apenas ficar
de domingo em domingo, vendo apenas um texto temático, e aí desenrola lá e você não pega uma frase lá do culto e acabou. Não. Como eu falei na matéria anterior, você não é para ser um turista de Bíblia, que de vez em quando dá uma passeada lá, tira uma selfie, tira uma foto, faz uma postagem no status, no Instagram, de um texto bíblico. Não. Você tem que ser um explorador, um pesquisador. Algumas perguntas é bem interessante você fazer. Você pode anotar aí ou adquirindo nossa apostila, você vai ter as perguntas importantes que você pode se fazer quando estiver diante de um texto. Primeiro, qual o ambiente histórico em geral? Tem bíblias de estudo que conseguem trazer um pouco desse ambiente histórico geral. Algumas bíblias ela traz isso. A data cronológica lá do escrito, com que ano foi escrito, já ajuda. Qual o ambiente histórico geral? Então, outra pergunta. Qual o contexto histórico-cultural específico e o propósito do livro? Qual a situação histórica geral enfrentada pelo autor e pelos leitores? Quais os costumes ajudam a entender essas ações? Qual o nível de compromisso espiritual da audiência? Perguntas secundárias também. Para o propósito do livro, quem foi o autor? Qual o seu ambiente e experiência espiritual? Para quem ele estava escrevendo? Qual a intenção do autor ao escrever o livro em questão? Forma de determinar o propósito. Observar declarações explícitas ou repetições de frase. Observar a parte exortativa, que encoraja e admoesta. Observar pontos omitidos ou problemas abordados. Contexto imediato, entender os versículos ao redor da passagem, o que vem antes, o que vem depois. Um exemplo, Jesus ali na sua última semana, ele passou ali, viu aquela figueira tendo fome, foi lá, amaldiçoou a figueira. Eu já me bati com esse texto aqui, para você ver que interpretação bíblica não é fácil. Eu já fiquei 24 horas em um versículo, para você ver como é difícil. E levei anos para entender. Então não é fácil. Eu lia, hoje eu comecei a ter uma claridade melhor sobre essa citação. Você vê ali Jesus amaldiçoando a figueira. Aí depois ali Jesus vai e vê no templo aquele povo ali vendendo no templo. Jesus vai lá, derruba as mesas, vira tudo. Aí depois, no outro texto, volta, ó a figueira de novo, seca. E no meio, aquele povo ali no templo profanando. O que acontecia ali estava no meio. É o povo de Israel. É a confrontação com aquele povo, que mostrava só aparência. Mas a gente também pode aplicar isso aos dias de hoje. Da gente não estar só no evangelho. A Bíblia também faz referência a gente como árvores. Jesus sendo a oliveira verdadeira, a gente como figueira braba, enxertado, e a gente também tem que dar fruto. Se der fruto, ele poda, como está em João 15, para que dê mais fruto. E o que não pode, ele corta e seca também. Então, olha as conexões, olha as perguntas, olha os contextos imediatos, olha as referências entre os versículos, olha as passagens, como elas se integram. Então você tem que ler a Bíblia nessa visão de entender qual é o propósito da leitura. Outras perguntas secundárias. Quais os principais blocos de material e como eles se encaixam? E aí eu consegui encaixar aí, ó, a figueira e Israel no meio, o povo ali. Então olha como elas se encaixam. Como a passagem contribui para a argumentação do autor. O que é que o autor queria dizer ali? Qual foi a perspectiva do autor? A passagem é descritiva, está narrando um fato? Ou ela é prescritiva, dando uma ordem? Então é bom fazer essa distinção. Qual o ensino principal e quais os detalhes? São muitas perguntas. A quem se destinava aquela passagem? É muito importante. Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos para outra parte, que é o método de estudo.